Senhor amado, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá nessa manhã, de nos debruçarmos na Tua Palavra, em especial nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e a partir delas obtermos ensinamentos tão relevantes, tão significativos, para fortalecer a nossa fé, para moldar nossas vidas. Abençoa-nos nessa empreitada, fala a cada um de nós, é o que eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, antes que eu me esqueça, né, para as mamães presentes, um feliz Dia das Mães, que Deus as abençoe ricamente no ministério que vocês têm na vida dos seus filhos, né? Lembre-se que o maior legado que vocês podem deixar para os seus filhos não é herança, não é educação secular, não é nada disso, né? É o amor ao Senhor. Então que Deus as use nessa missão de mãe que vocês têm. Bom, nós estamos dentro dessa jornada, nesse curso dos encontros com Jesus. Essa é a nossa segunda aula. Estamos aprendendo com Jesus a partir dos encontros que ele teve com autoridades religiosas, né? Na aula passada, a gente viu quais eram as autoridades religiosas do Novo Testamento, né? Apresentei as características de cada uma delas. E nós estamos vendo aqui o encontro do Senhor Jesus Cristo com um fariseu chamado Nicodemos, né? A partir desse encontro com Nicodemos, as palavras de Jesus estabelecem um fundamento sensacional para a fé cristã, ali em João 3, né? É um resumo da obra do Senhor Jesus Cristo que nós temos documentado a partir desse diálogo com o Nicodemos. Na aula passada a gente viu como o Senhor Jesus Cristo começou o diálogo desmontando parte das convicções do Nicodemos, dizendo que era necessário que ele nascesse de novo, ou nascesse do alto, e apesar da reação de ignorância que o Nicodemos teve, nós vimos que esse conceito não era uma teologia nova, o Senhor só estava aplicando verdades que já estavam documentadas e muito documentadas no Antigo Testamento, né, nos profetas. O nascer da água, o nascer do Espírito, são conceitos que um mestre da lei deveria ter e não tinha. Alguém que conhecia muito as suas tradições dos anciãos, mas o seu conhecimento no Antigo Testamento não permitia que ele entendesse que ele precisava nascer de novo, nascer do alto, para ser salvo, né? No começo do diálogo, Nicodemos até interage com o Senhor Jesus Cristo, mas a partir aqui do verso 11 ele se cala, né? Aqui ele só ouve as palavras do Senhor Jesus Cristo. Então a gente viu até o verso 13 na aula passada, hoje aqui a gente continua a partir do verso 14. Vamos ler o texto novamente, né, para todos estarmos na mesma página. Então, João 3, vamos ler do começo ali para a gente relembrar e para quem não estava aqui poder ficar na mesma página que todo mundo. Então, vamos lá. João 3, a partir do verso 11. Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu vos falar sobre as celestiais? Obrigado, querido. Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é essa: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus.
Então aqui nos versos 14 e 15, os demais a gente já viu na semana passada, né? O Senhor Jesus anuncia a sua crucificação a partir de uma analogia que ele faz com aquele evento que aconteceu lá no Antigo Testamento, da serpente de Moisés, né? Aquele povo murmurador, reclamão, blasfemador, foi punido por Deus com serpentes mortíferas, eles eram mordidos e morriam. Aí a partir disso eles clamaram a Deus por salvação daquela situação, e Deus mandou Moisés fazer uma serpente, erguer a serpente, de modo que todo aquele que olhasse para a serpente ia ser picado, mas não ia morrer, né? Então, a analogia que o Senhor Jesus Cristo faz é fácil de entender, né? Aquele povo murmurador, que pecava contra Deus, que blasfemava contra Deus, que reclamava da situação que eles estavam, apesar de já terem sido libertos da escravidão do Egito, né? São os homens pecadores de hoje, que estão longe de Deus, que estão afastados de Deus. As serpentes que mordiam e matavam, né, na analogia do Senhor Jesus Cristo, é como a condenação de Deus. O salário do pecado é a morte. E a serpente de Moisés, que as pessoas tinham que olhar para serem curadas do veneno mortal, é o Senhor Jesus crucificado e os efeitos benéficos que a cruz viabiliza para todo aquele que nele crê, que escapa da morte, escapa da condenação eterna. E olhar para a serpente e viver era justamente crer na expiação que o Senhor Jesus realizou naquela cruz para poder ter os seus pecados perdoados e assim, dessa maneira, viver. E nós entramos então no verso 16, que, como eu disse, né, na aula passada, seguramente é o verso mais conhecido pelos crentes, né? A grande maioria aqui lembrou desse verso aí de memória, né? Eu até brinquei, né, que mais fácil que esse verso é só aquele Jesus chorou, né? Esse é mais fácil de lembrar, né? Mas é um verso bem conhecido, bem lembrado, né? Então, Deus amou o mundo. Então, qual que é a amplitude do amor de Deus? É universal. Deus ama todas as pessoas. E ama todos os picaretas, as pessoas maldosas, como nós, né? Na ceia da semana passada eu explorei justamente isso. O amor de Deus é provado pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, como nos ensina o texto de Romanos, capítulo 5. O que Deus viu na humanidade para amar a humanidade? Nada. Absolutamente nada. O amor de Deus responde a qual virtude humana? Nenhuma. Nenhuma. Então, quando eu falo que Deus amou os picaretas, eu estou nos incluindo. Todos nós nesse amor de Deus, né? Porque não importa o tamanho da picaretagem, do pecado de ninguém. Uma pessoa a 10 centímetros da superfície da água morre tão afogada quanto uma pessoa a 10 quilômetros da superfície da água. Então todos estão na mesma situação de pecaminosidade, e apesar disso Deus amou ao enviar seu Filho. Deus provou o seu amor pelo mundo todo. De tal maneira, então o amor de Deus é incondicional e infinito. Deus amou de tal maneira, Deus amou tanto. O amor de Deus é tão gigante que ele deseja a salvação de todos, apesar de ninguém merecer, apesar de não haver virtude nenhuma na humanidade que possa despertar compaixão de Deus. É mediante o seu amor que ele manifesta a sua compaixão pela humanidade, e a Bíblia nos ensina com todas as palavras. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Então olha só o texto. Puxa, eu não fiz nada aqui. O texto de 1 Timóteo capítulo 2. Falando de Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, João 3,16, 1 Timóteo 2,4 e tantos outros textos da Bíblia nos mostram essa amplitude do amor de Deus. E muitas tradições humanas tentam adaptar essas verdades para caber nas suas caixinhas.
Porque para muitas tradições humanas, Jesus não morreu por todos. Morreu só pelos salvos. E Deus escolheu quem eram. E os demais, Deus não deu chance. Essa tradição, para mim, ela contraria textos muito claros da palavra de Deus, sobre os quais não há dúvida. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Jesus a si mesmo se deu em resgate por todos. Então essa é a amplitude do amor de Deus. Ele morreu pelo mundo inteiro. Isso também é muito claro na Bíblia. Você vê 1 João capítulo 1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Aí ele fala da obra do Senhor Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, pelos pecados dos crentes. Aí ele continua, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, qual é a extensão da morte de Cristo? O Senhor Jesus morreu pelo mundo inteiro. Ou seja, o sacrifício de Jesus na cruz é suficiente como pagamento dos pecados, como satisfação da justiça de Deus para o mundo inteiro. Deus amou o mundo, João 3,16. Então, qualquer um que crer no Filho não perecerá, mas terá vida eterna. Esse é o sentido do verso 16. Todo o que nele crê não pereça. Então, todo o que nele crê demonstra a amplitude da salvação, é para todos, mas tem o pré-requisito para a efetivação da salvação, crer. Eu vou explorar um pouquinho mais esses conceitos na sequência, né? Então a salvação está universalmente disponível. Lá no Apocalipse, o Senhor Jesus fala isso também, né? O Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Deus ama o mundo. Deus deseja que todos se salvem. O Senhor Jesus morreu por todos. E a salvação, uma vez consumada, ela é irreversível. A vida concedida mediante a fé no Senhor Jesus Cristo é eterna. Porque também há tradições humanas que afirmam que nós não estamos seguros nas mãos de Deus. Que a salvação pode ser perdida. A vida eterna pode não ser eterna. Você recebeu, mas você vai morrer se você andar para trás. Então isso contraria essas verdades de maneira bem frontal, né? Então no verso 17, o Senhor Jesus fala que ele foi enviado por Deus não visando a condenação, mas a salvação. Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus entregou sua vida com a finalidade de possibilitar salvação e não potencializar uma condenação que já estava vigente, já estava em andamento, né? Já estava abrangendo toda a humanidade. Então o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos, como a gente leu, né? Então, a intenção de Deus ao enviar seu Filho para o mundo foi oferecer uma solução universal. Isso significa que qualquer pessoa pode ser perdoada por Deus, qualquer pecado pode ser perdoado por Deus. Então a intenção de Deus não é deixar ninguém de fora. Porque Deus amou o mundo. Ele não sonega a possibilidade de salvação para ninguém. Nós temos um Deus amoroso, um Deus missionário, que não tem poupado esforços para salvar. E o maior esforço que ele fez foi na morte do seu próprio filho, que ele puniu. Ele puniu Jesus no nosso lugar, para que a sua justiça fosse satisfeita. Então a extensão da propiciação realizada pelo Senhor Jesus Cristo é essa.
todos podem ser salvos, como a gente leu lá em 1 João 1:2. Então, a intenção é universal, a extensão da propiciação, conforme João nos ensina lá, foi global, os pecados do mundo inteiro. Na cruz, todos os pecados foram punidos em Jesus Cristo. Então, todos serão salvos? O inferno estará vazio? Porque também há tradições humanas que afirmam isso. Eu já citei algumas tradições humanas aqui, né? Algumas tradições humanas, tradições religiosas humanas, tradições cristãs humanas, que negam a extensão da morte de Cristo, tradições humanas que negam a segurança dos crentes, e tradições humanas que afirmam que a obra do Senhor Jesus é tão maravilhosa, Deus ama tanto, que se o inferno existir, ele vai estar vazio. O verso 18 responde: por que a intenção de Deus e a extensão da propiciação do Senhor Jesus Cristo não vai ser eficaz para o mundo inteiro, né? Aliás, só fazendo um parênteses aqui, não sei se todos têm com clareza o conceito de propiciação. Propiciação é um termo muito comum no Antigo Testamento, e ora aquela palavra hebraica é traduzida por expiação, ora a mesma palavra hebraica é traduzida por propiciação. E a tradução escolhe, os tradutores escolhem o sentido em função do contexto, né? Expiação é o que o sangue do animal e o sacrifício do Senhor Jesus Cristo fazia em relação ao pecado. O pecado era encoberto. Interessante que essa mesma palavra, expiação, aparece lá em Gênesis quando manda aplicar betume na arca. Você vai calafetar a arca com betume. Então, é a mesma palavra para expiação. Então, o fato de cobrir as tábuas com betume é o que o sangue faz com os pecados. Ele encobre os pecados. Então, os pecados são expiados. E os pecados sendo expiados, o Deus que era irado contra o pecado, ele é aplacado. Isso é a propiciação. O Deus irado se torna um Deus favorável, propício, abençoador. E o autor de Hebreus demonstrou que esses rituais do Antigo Testamento eram sombras da realidade que o Senhor Jesus Cristo consumou uma vez por todas. Enquanto no Antigo Testamento os sacrifícios tinham que ser um ato contínuo. O Yom Kippur, que era uma vez por ano, mas cotidianamente, tanto no tabernáculo quanto no templo, pessoas chegavam lá para fazer seus sacrifícios, né? Então tinha os sacrifícios individuais e tinha o sacrifício nacional que era feito no Yom Kippur. Então esse ato contínuo foi substituído pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que foi uma expiação, uma propiciação feita num tabernáculo celestial, não feito por mãos de homens, e é definitivo, foi uma vez por todas. E expiou não só os pecados de Israel, expiou os pecados da humanidade. Então, por que a humanidade não é salva? Pela mesma razão que a salvação individual de Israel não era automática. Embora houvesse a expiação por todos, a salvação sempre foi considerada em termos individuais, como o verso 18 vai nos ensinar, né? A oferta é universal, mas a eficácia é pessoal. Então, olha só. A consumação da salvação depende da resposta de fé, para que todo aquele que nele crê. Então, a amplitude do sacrifício, a extensão da expiação não garante a salvação, porque Deus está dando uma oportunidade, uma possibilidade, que pode ser rejeitada, que vai ser consumada mediante a resposta de fé. Resposta esta que a gente também não consegue dar. Até nisso Deus nos ajuda. A gente vai ver isso na sequência. Então, intenção universal, extensão global, consumação pessoal, consumação individual. O que crê não vai perecer, quem nele crê não é condenado. Quem me chamou? Fala, Isaac. Porque Deus ajuda, né?
Porque Deus dá condições do morto crer. E a analogia do morto não explora tanto a incapacidade de crer, mas seu estado diante de Deus. Né? É uma analogia, uma metáfora. Né? E a Bíblia usa várias metáforas. Então, vós estáis mortos nos vossos delitos e pecados, é porque a vida sem Deus é morte. E essa morte vai perdurar por toda a vida. Mas quando Deus, através do seu Espírito, o ministério do Espírito Santo, ele convenceu o mundo, se o Espírito Santo não fizesse isso, ninguém creria. Então a gente não teria condição de crer. Então Deus nos dá a condição de crer. Mas não de forma a violentar a possibilidade de alguém resistir, de alguém não aceitar, como os fariseus não aceitavam, como tantos não aceitam. Então quem crê não tem mérito, porque foi Deus que agiu para possibilitar. Mas essa ação de Deus é resistível, a gente vai ver. A gente vai ver. Então, vamos lá. Então, quem nele crê, verso 18, não é condenado. O que não crê já está. Não vai mudar nada. Já está condenado. Tá? Afastado de Deus, porque o salário do pecado é a morte. A metáfora da morte, né? A pessoa está humanamente viva, mas espiritualmente está absolutamente longe de Deus, e isso, na analogia bíblica, equipara-se à morte. Estar longe de Deus é morte. Talvez a analogia enderece a pior coisa que pode acontecer para um ser humano na face da Terra, que é morrer. Né? Morrer sem esperança, morrer acreditando que não tem mais nada depois da morte. Isso é terrível, né? Então, para responder com fé, nós também precisamos da ação de Deus. Acho que é aí que eu vou endereçar a tua pergunta, Isaac. Olha só. Deus age para possibilitar que o pecador responda com fé. Porque se Deus não agisse, ninguém responderia com fé. E como é que Deus age? Tem alguns textos que eu selecionei aqui para mostrar essa verdade nas palavras de Jesus em outros lugares. Né? Em João 6,37... Jesus fala o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. E no verso 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então o Senhor Jesus está endereçando aqui uma incapacidade natural do homem de responder com fé. Ninguém chega a Deus por si. É Deus quem conduz. Ninguém crê em Jesus Cristo pela força do argumento. A fé não se materializa por um processo meramente intelectual, embora haja o papel do intelecto, obviamente, né? Mas não são argumentos que convencem as pessoas. É o Espírito Santo, como o Senhor Jesus Cristo muito bem nos ensinou ali no capítulo 16 de João. Ao falar do Espírito Santo, ele fala o seguinte: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. O verso 18. Quem nele crê, quem não crê, aquele que não crê, já está condenado. Não teve seus pecados resolvidos. É o Espírito Santo que convence a pessoa disso. Se você não crê, tem uma calamidade diante de você. Você está condenado. Né? Eu vou chegar lá, Isaac. Vou chegar lá. Vamos ver. Do pecado porque não crê em mim. Incredulidade mata. Ele convence da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. É o que a gente vê João falando ali em 1 João 2,2, que nós temos um advogado junto ao Pai. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Então, nosso advogado está garantindo a satisfação da justiça de Deus por nós lá no céu. E nós precisamos receber a iluminação do Espírito para entender isso. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então, pecadores receberão o mesmo juízo que Satanás vai receber. Porque no verso 18 fala que quem não crê já está condenado. Né? Então, a oferta de Deus pode ser rejeitada
como os fariseus rejeitavam. Veja lá, João 5,39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Eles já tinham as Escrituras, já conheciam a vida eterna. As Escrituras já ensinavam que o Senhor Jesus Cristo ia realizar a obra que realizou. Contudo, não quereis vir a mim. Uma obstinação de não aceitar a oferta de Deus, a mesma obstinação que os fariseus tinham. E ao convencimento do Espírito, veja lá em Atos 7,51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, vós também o fazeis. Então é possível resistir ao Espírito Santo. Os algozes de Estevão ali eram resistentes ao Espírito Santo, como os seus antepassados foram resistentes ao Espírito Santo. Então Deus não faz uma violência à liberdade humana. Então, você está morrendo afogado. Se alguém te tira da água, você não fez nada para se salvar. Mas você pode recusar ser retirado da água. Então, é uma analogia bem pobre, mas que nos ajuda a compreender o que a Bíblia está ensinando aqui, né? Então, sem a ação de Deus, sem o convencimento do Espírito, ninguém crê. Deus deseja que todos os homens se salvem, dá condições para todos crerem, mas nem todos serão salvos porque a resposta de fé não é universal. Respondi? A resposta de fé é individual. E a gente pode resistir, não querer. São palavras que o Senhor Jesus usa, né? Vocês não querem vir a mim. E a gente vai ver depois, num outro encontro aqui com fariseus, o pecado de blasfêmia do Espírito Santo, né? Contra o Espírito Santo. Uma obstinação que os levou a um ponto sem retorno. O Senhor Jesus fala, para vocês não tem perdão mais. Vocês estão tão obstinados, estão tão resolutos em se oporem a mim, que estão atribuindo o que eu faço pelo poder de Deus, com a complementariedade do Espírito Santo, vocês estão atribuindo isso a Beelzebu. Eu encarnei, eu sou filho de Deus, eu ensino com autoridade, eu faço milagres. Vocês estão diante das provas incontestáveis. O que mais pode acontecer com vocês? O Espírito Santo está agindo para convencer vocês, vocês estão resistindo. O que mais pode acontecer? Vocês passaram do ponto de retorno. Eu já me antecipei a próxima aula, né? Mas enfim. Me empolguei aqui. Spoiler. Cenas dos próximos capítulos. Todos seriam salvos, né? Porque Deus deseja que todos sejam salvos. Deus dá condições para todos crerem. É que eu penso que isso não seria uma possibilidade. Se fosse uma possibilidade de Deus anistiar todo mundo, não seria justo, né? Porque violentaria a justiça de Deus, né? Então a pessoa tem a possibilidade de se salvar. Deus deseja que ela seja salva. Deus dá condições para ela crer. E, eventualmente, a pessoa, apesar da ação de Deus em sua vida, do Espírito Santo agir quando o Evangelho é pregado, agir convencendo, seduzindo, Deus não violenta liberdades humanas, porque nós não somos robôs. Ou Deus nos criou com liberdade de escolhas, ou somos robôs. Nós não somos robôs. A vida prática ensina isso. A gente resiste ao Espírito todo dia. Ou só eu? Nesse ponto, sobre o Espírito Santo, se ele fosse irresistível, eu acho que o Evangelho de João, pelo menos eu leio assim, eu sempre interpreto sempre à luz do primeiro capítulo, né? Uhum. Se o Evangelho se o Espírito Santo fosse irresistível, bastaria o Espírito Santo para vir conhecer todo mundo. Uhum. Acabou. Pois é. Mas para isso foi levantado Jesus Cristo como a serpente foi. Exatamente. Ele precisa ser irresistível para que o sacrifício de Jesus Cristo seja necessário. E eu estou indo logicamente um pouco além, dizendo que nós não somos robôs. Ninguém é robô. Deus nos criou com liberdade. Deus escolheu fazer assim. Então,
Mesmo depois de convertidos, nós temos escolhas todos os dias. Você acredita que nenhuma tentação que vem na sua vida é sobre-humana? Porque 1 Coríntios 10 nos diz que não é, não sobreveio sobre vós nenhuma tentação sobre-humana. Porque Deus não permitirá que vocês sejam tentados além das vossas forças. Por que a gente peca? Porque a gente não é robô. A gente escolhe. A gente decide. Olha que interessante, Deus não permite uma tentação sobre-humana, porque Ele é fiel. Entretanto, a gente peca. Então, se Deus fosse irresistível, ninguém pecava mais. Então, a vida demonstra que essa é uma impossibilidade. Se Deus tivesse criado seres robóticos que só respondessem aos seus impulsos, a realidade seria outra. Ele também não seria voluntariamente amado. Porque amar Deus é um ato da nossa voluntariedade. Né? Não tem nada melhor nessa vida. Tem uma música que eu gosto muito, do Projeto Sola, que fala que Jesus para nós é da vida o melhor. Olha que verdade fantástica. Né? Nós temos o melhor dessa vida. Nós sabemos disso e nossa vontade está alinhada com isso. Eu quero adorar a Deus, porque eu sei que isso é o melhor para mim. E tem gente que rejeita. Porque não é robô. Né? A fé é um dom de Deus. Nem tem mérito nosso em acreditar, porque a fé vem de Deus. É um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. Você pode dizer, não quero. Oi. Então, a predestinação é uma doutrina bíblica. É isso. Nos escolheu como? Mas nos escolheu como? Nos escolheu nele. Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Mas nos escolheu como? Nele. Então, o problema, a doutrina da predestinação é uma doutrina bíblica. Por quê? Porque os nossos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Né? Apocalipse não ensina isso? Né? Então, não é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. A escrita dos nomes dos salvos no livro da vida aconteceu desde a fundação do mundo. Porque para Deus a variável tempo não é uma variável impeditiva como é para nós. Então o fato de Deus... Exatamente, aos que de antemão conheceu, também os predestinou. E Pedro... Então é um povo escolhido, é uma escolha. Tá, mas são eleitos em Cristo, né? Olha só, o texto de Pedro, para mim, é o mais elucidativo. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Pedro, 1 Pedro 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. Então, a doutrina da eleição é uma doutrina bíblica. O problema é qual o critério que Deus usou. Foi um ato de arbitrariedade de um Deus déspota e soberano? Ou foi baseado no que aconteceria no futuro, porque o tempo não é uma variável para Deus? O texto responde. Vocês são eleitos. São forasteiros na dispersão, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus. Deveria encerrar qualquer debate, né? O critério é a fé no Senhor Jesus Cristo e não um ato arbitrário de Deus. Essa é a diferença. Então, mas, por exemplo, dá para a gente pensar também que Deus, tanto querer quanto fazer, depende de Deus. Tanto para a salvação, quanto na santificação. Quanto na... Sem dúvida. E a gente pode resistir a tudo isso, né? 21, que feliz, os caras, os discípulos foram, saíram de casa, e se gloriaram, eles fazem milagres, eles fazem... Jesus falou, olha... Exato. Então, não se gloria nisso aí, se gloria porque os seus nomes estão escritos num livro... Exato. Mas com critério, que não foi arbitrário, de um Deus soberano que faz o que bem entende e que decreta, você, eu não vou dar chance, é meu filho.
Você eu não vou dar chance, você vai para o inferno sem chances. Eu não creio num Deus que faça isso. Mas o tempo não sendo uma variável, ele sabe que ele recebeu o evangelho, que resposta ele vai ter. Então lá antes da fundação do mundo, se ele fosse crer, o nome dele já está lá, né? Não tem surpresa para Deus como tem para a gente, né? A gente se surpreende. Fulano creu? Bom, o nome dele já estava lá no livro da vida antes da fundação do mundo. Deus sabia que ele ia crer. Então a diferença básica que muitas tradições humanas utilizam de maneira, do meu modo de entender, né, absolutamente equivocada, é que Deus escolhe por um critério déspota, arbitrário. E não é assim. Nós somos eleitos em Cristo, segundo a presciência de Deus. Então, o critério de eleição é a fé no Senhor Jesus Cristo. Então, Deus sabia os que rejeitariam, cujos nomes não foi escrito no livro da vida, mas eles rejeitaram por culpa deles. Eles rejeitaram todo o poder de Deus disponibilizado para salvar todo homem, porque a finalidade de Deus é salvar todo homem. Jesus morreu para salvar todo homem. O Espírito Santo convence todo homem que recebe o Evangelho. Então, quem crê que seus pecados foram pagos na cruz, recebe o perdão. Quem não crê nisso, permanece condenado. Esse é um ensino claro aqui de João 3,18, né? O que nele crê, quem nele crê, não é condenado, mas o que não crê já está condenado porque não crê. Então, a efetivação do perdão conquistado por Jesus na cruz depende da fé. E também nós também dependemos de Deus para crer. Porque há tradições humanas que defendem um monergismo, ou seja, Deus faz tudo, definiu quem vai para o céu, definiu quem vai para o inferno com critérios desconhecidos. Então, é um Deus déspota. Tem um livro muito interessante que fala que essa doutrina solapa o caráter de Deus. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Seria injusto. Tem uma outra tradição humana que defende o sinergismo. Então Deus dá um passo em direção ao homem e o homem dá um passo em direção a Deus. Mas a gente não dá passo nenhum pela nossa capacidade. Não tem sinergismo. Então é um monergismo concedido de maneira não irresistível. Você pode recusar, como tanta gente recusa. Né? Então, a única possibilidade de salvação é o Senhor Jesus Cristo. Ele disse isso muito claramente ali em João 14,6. E isso aqui invalida uma infinidade de tradições humanas, de maneira até antipática. Né? Talvez esse seja o verso mais antipático da Bíblia, né? Mas é a verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, todas as outras religiões estão erradas. Eles estão na mentira. Porque o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a luz do Evangelho de Cristo. Só uma curiosidade, como que Deus vai avaliar uma pessoa, por exemplo, que nunca teve acesso a essas informações, está numa religião, está lá no meio da Ásia, sei lá, na Índia, que não teve acesso, não tem conhecimento nenhum? Veja, é difícil de falar, porque também a resposta é bem antipática, né? Se o caminho é só Jesus Cristo, quem não teve acesso a essa verdade, a Bíblia não dá a possibilidade dela ser salva. Isso é um inclusivismo, eu também estou me antecipando. Que há a possibilidade de salvação sem Cristo. Não há. Em Romanos, Paulo fala que a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão. Então a forma como Deus agiu com a humanidade, a forma que foi possível Deus agir com a humanidade, acabou, infelizmente, fazendo com que pessoas não tivessem acesso a essa verdade. Mas, biblicamente, a gente não pode abrir portas para que há meios de salvação que não sejam em Jesus Cristo. Não é um ensino bíblico, não tem outra possibilidade. Lamento muito. E Deus deve se lamentar também, né? Lamento muito
que certas pessoas são mantidas na ignorância, mas, biblicamente, não há outra possibilidade de salvação senão a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o ensino bíblico. Por mais antipático que seja, por mais que a gente tenha que engolir ele um pouco, né, tem que passar manteiga para engolir, mas é a expiação realizada na cruz, né? Quem não tem acesso a essa realidade, infelizmente, a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre quem não pecou a semelhança da transgressão de Adão. Aí entra outros fatores que a gente não detém conhecimento, que é se uma criança não tem conhecimento. Mas aí, na questão da criança e na questão de quem é mentalmente incapaz, na justiça de Deus, eu até admito que haja um critério que é na mesma justiça dos homens, né? A questão da imputabilidade. Quem não pode ser responsabilizado por seus atos, não pode ser condenado por seus atos. Conheceu a lei? Não, a lei conhece, né? Porque Romanos fala que nós temos a lei da consciência. Todos sabem que são transgressores. Então, quem tem consciência não tem escapatória. Mas tem a questão da imputabilidade de pecado, né? Assim como na lei humana, né? Um deficiente mental comete um ato que é contra a lei, ele não vai ser punido por isso, porque ele não pode ser responsabilizado. Então, eu até admito que na justiça de Deus, que é uma justiça tão perfeita, esse critério da não imputabilidade, Deus também vai aplicar, né? Mas isso é uma opinião minha, eu não defendo isso biblicamente, eu defendo isso logicamente. Mas cuidado, se você não concorda com isso, tudo bem, não tem problema, né? Eu não creio que recém-nascidos que morrem vão para o inferno. Porque eu não creio que a culpa de Adão lhes foi imputada. O que lhes foi imputado foi uma natureza pecaminosa. Eles não tiveram nem a oportunidade de pecar. Então seria sacanagem ele ser condenado pelo que Adão fez. Desculpa. Então entra, mas a gente não consegue defender biblicamente, né? Porque a Bíblia não entra muito nessa seara, né? Deuteronômio 29, eu vou ler. Pode ler. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa. Não, tá certo. Só que a gente faz teologia com base nas coisas que são reveladas, né? Então, o nosso limite é ali, né? Então, você faz uma pergunta, eu falo, biblicamente a resposta é essa. Então, mas Por mais... biblicamente Abraão não conheceu Jesus e foi salvo. Pela fé, ele foi salvo pelos mesmos critérios que nós somos. É uma resposta à revelação de Deus. Mas a salvação de Abraão foi por um ato de misericórdia e um ato de graça, igual é pra gente, né? Mas Deus se revelou a ele, né? Deus pode se revelar a uma pessoa lá na Índia. Então, mas aí a Bíblia não dá suporte para essa possibilidade. Então, biblicamente, a gente não defende, não consegue defender que pessoas que não creem no Senhor Jesus Cristo vão ser salvas. A gente não consegue, ao contrário, o que a Bíblia fala é que não. A Deus pode. Ter a capacidade é uma coisa, ter a possibilidade é outra coisa. Deus tem a capacidade de pecar? É claro que tem. Deus tem a possibilidade de pecar? Não. Tem uma diferença entre o que Deus é capaz de fazer e o que Deus efetivamente vai fazer. Tem coisas que a gente não conhece, porque a revelação, perto da mente de Deus, a revelação que nós recebemos é um subconjunto disso, né? Mas nós fazemos teologia com base na revelação que nós recebemos. Nós não podemos fazer teologia com base na revelação que nós não temos. Por mais antipático que isso possa parecer para outras religiões, por exemplo, né? Quando Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Vamos só fazer desculpa. Só a última pergunta, a gente vai para o intervalo. Só para lembrar o que o irmão estava mencionando, que Romanos 1 fornece a base suficiente pela revelação geral para condenar. Para condenação, não para salvação. A revelação geral é absolutamente. A resposta humana em absoluto ceticismo, que a gente vê todo dia aqui, né? Cientistas dizendo que não existe Deus, né? Isso aí é suficiente para condenar qualquer um. A resposta inadequada à obra do Criador, que nega o Criador da obra, que é o normal, é o natural da humanidade, é condenatória. Mas, além disso, Romanos 2 fala dos pensamentos e da consciência que vai mutuamente aprovar ou reprovar as pessoas. Então, quando alguém que tem a norma da lei gravada no seu coração
A moralidade de Deus, embora documentada na Bíblia, ela está gravada no coração de Deus, no coração das pessoas. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mesmo quem é caído, é a imagem e semelhança de Deus. Então, o que é certo e o que é errado, ele pode não ter 100% da noção, mas a noção que ele tem é suficiente para condená-lo, porque ele falha naquilo que ele sabe que é certo ou errado. Todo mundo falha naquilo que a própria pessoa sabe a respeito do que é certo, a respeito do que é errado. E isso, biblicamente falando, é suficiente para a condenação de todos. Então, é o que o verso 18 fala: o que não crê já está condenado. Esse é o status geral da humanidade. Vamos para o intervalo, a gente atrasou um pouquinho, então vamos fazer 10 minutinhos de intervalo, a gente volta na sequência. Verso 19. A condenação é essa: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, homens amaram mais as trevas do que a luz. A luz veio ao mundo e homens amaram mais as trevas do que a luz. É uma afirmação clara para a reação daquela geração que presenciou a vinda do Messias e que muitos rejeitaram o Messias. Rejeitaram o Messias porque amaram as trevas, as tradições dos anciãos, rejeitaram as evidências abundantes, esmagadoras, as provas reais que Jesus Cristo era Deus, né? Então Jesus usa essa analogia da luz, a luz que veio ao mundo. João 8,12 ele fala, né? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Então o Senhor Jesus usa a analogia da luz e das trevas para descrever realidades de quem está com ele e de quem não está com ele. Trevas no sentido de não enxergar, está cego, está no escuro. Você não conhece a verdade. Ele é a revelação da verdade para o mundo mergulhado em mentiras, em trevas. Ele vem remover a cegueira espiritual da humanidade, que era típica dos fariseus e dos judeus em geral, que o rejeitaram naqueles tempos, né? Mateus 23,16, olha que interessante, olha a acusação que o Senhor Jesus Cristo faz. Ai de vós, né, fariseus, escribas e fariseus, ai de vós, guias cegos. Olha que analogia interessante. Imagina um cego de bengala guiando outro cego, né? Sem bengala, né? Porque um cego guiando outro cego. Essa é a acusação. Vocês são guias cegos. Vocês não enxergam. Como é que vocês podem ter a pretensão de estar guiando alguém? Guias cegos. E olha que interessante o verso 24. Guias cegos que coais o mosquito e engolis o camelo. Que analogia brilhante, né? Era o que os fariseus faziam. Ficavam achando picuinhas para condenar as pessoas e toleravam na sua própria vida pecados como o assassinato. A gente vai chegar lá, né? Então, uma outra rejeição à luz de Cristo dos fariseus que ele já tinha feito no verso 11, né? No verso 11 ele tinha visto que vocês não aceitam o nosso testemunho. A gente já avaliou a questão do plural ali, né? Os homens amaram mais as trevas do que a luz, apesar da luz estar no mundo. E no verso 20, a rejeição a Jesus implica na continuidade das obras das trevas, na prática do mal. A permanência na mentira necessariamente leva a comportamentos que derivam da sua convicção, né? Uma afirmação que a gente pode fazer com toda certeza. Onde há desvio teológico, há desvio moral. Onde há desvio teológico, há desvio moral. Se a verdade não é suficiente para formatar a fé e a teologia das pessoas, a verdade também não é suficiente para formatar o comportamento das pessoas. Isso é o que acontecia com os fariseus ali. E é o que acontece hoje, nos dias de hoje. Então, quem permanece na prática do mal é porque rejeitou essa iluminação de Cristo, né? Comportamento típico dos fariseus daquela geração. Então, a consequência
da condenação por causa... Perdão, a consciência da condenação por causa dos pecados é fundamental para que alguém entenda que precisa de salvação. Então a gente só compreende o tamanho da boa notícia que é o Evangelho quando a gente compreende o tamanho da má notícia que é ficar fora do Evangelho. Então quem não aceita que é pecador, ilude-se que não precisa de Salvador. Os fariseus achavam que eles não eram pecadores. Aliás, eles se referiam a quem não era fariseu como pecadores. Uma vez o Senhor Jesus, na casa de um fariseu, entrou uma pecadora. A gente vai ver esses encontros também, né? E no verso 21, encerrando aqui o texto, né, o trecho, o novo nascimento que Jesus ensinou leva à transformação interior e a consequente prática da verdade. Quem é iluminado, quem é libertado do império das trevas, na linguagem paulina de Colossenses, né? Quem é libertado do império das trevas são transportados para o reino do Filho. E essa realidade implica em transformações interiores, né? Então as boas obras, as obras de obediência, as virtudes que o crente é esperado que viva, são consequência da salvação e são evidência da legitimidade da salvação. É o princípio que a gente vê lá em Efésios 2:8, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Boas obras, obediência não salva, porque seria uma salvação meritória que é absolutamente incompatível com a justiça de Deus. O que salva é o derramar da ira de Deus sobre o seu Filho Jesus Cristo na cruz. A fé nisso é que salva. Ninguém consegue ser salvo pela obediência, porque a obediência é impossível e porque elas seriam absolutamente insuficientes para apagar tudo que foi feito na época da desobediência. Mesmo que alguém, teoricamente, consiga viver sem pecados a partir da sua salvação, a partir do momento que crê no Senhor Jesus Cristo, ele precisa crer que o que ele praticou antes foi pago na cruz lá. Agora, João também derruba essa possibilidade da impecabilidade, porque também há tradições humanas que defendem hoje em dia que nós podemos chegar num nível de espiritualidade e de santidade onde a gente vive uma perfeição cristã, uma santidade plena. Tradições humanas, isso é incompatível com o ensino bíblico. 1 João deixa muito claro. Se a gente pensa que não tem mais pecado, isso é mentira. Nós nos enganamos, a verdade não está em nós, e nós fazemos de Deus um mentiroso, porque ele diz o contrário. Então, tradições humanas estão sempre extrapolando as verdades fundamentais da palavra de Deus, né? Aliás, essa questão, até citei na Koinonia, estou lembrando aqui, uma história do Spurgeon, que participou de uma conferência com um pastor que pregava justamente isso, né? Que ele poderia chegar num nível de santidade tão alto que ele não peca mais. O pastor pregou isso, né? Eu não peco mais. Então, vocês podem ser como eu, né? Chegar aqui no nível da... O Spurgeon, diz a história, né? O Spurgeon ouviu aquilo, eles estavam hospedados no mesmo lugar, né? O Spurgeon ouviu aquilo, no dia seguinte o Spurgeon cruzou com o cara no refeitório, pegou uma cumbuca de mingau e jogou na cabeça do cara, né? O cara levantou furioso, né? Não, só queria ver se você era tão impecável quanto você disse que era. Não é... Mas as tradições humanas vão fazer afirmações que contrariam a palavra de Deus, né? Como era na época do Senhor Jesus Cristo, como continua sendo hoje, né? Então, olha só. Peguei uma eu mencionei, assim, rapidamente algumas tradições humanas que esse texto sensacional do Senhor Jesus Cristo invalida. Vou citá-las novamente e colocar mais algumas para a gente entender a importância de compreendermos adequadamente e a importância da humanidade compreender adequadamente as verdades do Evangelho. Então, o Senhor Jesus Cristo invalida o ateísmo. Aqueles que afirmam que Deus não existe. Deus amou o mundo.
Se a gente crê nisso, quem crê nisso tem que crer que o ateísmo é errado. O agnosticismo, não é possível saber que Deus existe. Jesus desceu do céu, Jesus é o Deus encarnado. Então nós temos essa informação, essa revelação na palavra de Deus. Dá para saber sim que Deus existe através do seu Filho. Quem vê a mim vê ao Pai. Jesus invalida o naturalismo. Aquelas pessoas céticas que afirmam que não há realidade metafísica nenhuma. O Senhor Jesus, no verso 12, menciona realidades terrenas e realidades espirituais. É um mundo espiritual que não pode ser negado. O Senhor Jesus invalida o ceticismo. Eu não acredito, eu não aceito o seu testemunho. Como os fariseus faziam com ele, como tantos judeus fizeram com ele. E ele fala no verso 11, né? Nós falamos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Estão equivocados, estão enganados. O niilismo, aquelas pessoas que afirmam que a existência humana não tem sentido, não tem propósito. Nós somos um amontoado de átomos aqui que vai morrer, vai para o solo. Não tem significado na vida humana. E o Senhor Jesus fala da vida eterna, de uma restauração, de comunhão com Deus, de um viver eternamente ao lado de Deus, mediante a obra do Senhor Jesus Cristo. Isso dá significado, sentido, propósito para nossas vidas. Tradições humanas que afirmam o deísmo, eles até diante das incontestáveis provas de que há um Criador do universo, muitos afirmam que Deus criou e vazou. Então, a gente está por conta própria aqui. E o texto fala claramente, Deus ama o mundo, Deus enviou, Deus veio encarnar aqui. Deus não vazou, Deus deseja que todos sejam salvos, Deus está agindo para nos levar para o céu junto dele. O Senhor Jesus invalida o panteísmo, né? Aquelas tradições humanas que afirmam que Deus e o universo são a mesma coisa, há uma força, né, invisível agindo, que é Deus, mas que é também o universo. Não. O Senhor Jesus fala de um Deus transcendente, que está fora do universo. Que o Senhor Jesus desceu do céu e encarnou aqui na nossa realidade material. Então Deus é transcendente, ele está fora do universo, mas contrariando o deísmo, ele é imanente, ele está agindo nessa realidade material, embora ele não faça parte dela. O Senhor Jesus invalida o islamismo, que afirma que Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta. O verdadeiro Deus é Jeová e Jesus é o único que desceu do céu. Aliás, recentemente eu estava lendo alguma coisa sobre... na verdade, eu vi um vídeo de um ex-muçulmano que se converteu ao cristianismo, que chamou a atenção dele que no Alcorão tem mais referências a Jesus Cristo do que a Maomé. O Alcorão eleva a bola de Jesus Cristo. O Alcorão é um profeta superior a Maomé, no próprio Alcorão. No próprio Alcorão, o Senhor Jesus Cristo é um profeta superior a Maomé. Então isso despertou aquele camarada a ser instruído na verdade do cristianismo, né? O Senhor Jesus invalida o budismo, que fala que o problema humano é o sofrimento que deriva de um desejo, de um apego às coisas materiais, que a gente deveria buscar um nirvana, né? Uma libertação dos desejos para a libertação do sofrimento. O problema do mundo não é sofrimento, é o pecado. O pecado o sofrimento é consequência do pecado, e Jesus Cristo veio resolver o problema do pecado. Não tem estado que algum ser humano possa atingir que vai libertá-lo do seu problema. É só a fé no Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador. O Senhor Jesus invalida o hinduísmo, o politeísmo, que afirmam que há muitos deuses. Alguns dizem que no hinduísmo há milhões de deuses. É um único Deus, é um único caminho, é um Filho que encarnou. E o Senhor Jesus Cristo invalida o judaísmo. O judaísmo está
com tanta cegueira do que as demais religiões. O judaísmo rejeitou o Messias. O judaísmo é a continuidade do farisaísmo. É proibido permanecer no judaísmo. Não há salvação no judaísmo. A antiga aliança se encerrou, ela teve seu propósito. Há uma nova aliança que é uma afronta dos judeus, dizendo que o Senhor Jesus Cristo não é o Messias. Isso é uma afronta, é proibido, é pecado. O Senhor Jesus invalida o sincretismo, aquelas pessoas que fundem práticas religiosas de várias origens. No Brasil tem muito sincretismo, principalmente com as religiões de matrizes afro, com o catolicismo. Quer dizer, é um caminho. Há uma verdade revelada por Jesus, conforme o verso 21. Práticas religiosas não aprovadas por Senhor Jesus Cristo estão erradas. O Senhor Jesus invalida o pluralismo, pessoas que admitem que o cristianismo está certo, mas também tem outras religiões certas. Não tem outras religiões certas, apesar de essa ser uma afirmação antipática, lamento. Mas não dá para ser simpático com as pessoas e ser condescendente com a sua ida para o inferno. Tem que ser antipático, tem que dizer que quem nele crê já está condenado. Não tem possibilidade, não tem outra religião, não tem outra alternativa. O Senhor Jesus invalida a tradição do espiritismo, que defende um espírito imortal que vai reencarnando sucessivamente até atingir a perfeição. Há uma salvação ou condenação subsequente a essa vida, no segundo verso 18. Isso é explicado em Hebreus 9:27, que depois da nossa morte há o juízo. Não tem chance de salvação após a morte e as almas não vão reencarnar. O Senhor Jesus invalida o liberalismo, foi um movimento muito forte na igreja cristã no passado, continua sendo hoje. O liberalismo nega os milagres. O liberalismo diz que os milagres são lendas. O liberalismo nega que na cruz o Senhor Jesus de fato morreu por pecados. A cruz foi só um exemplo moral de abnegação. Isso é muito vigente em muitas escolas teológicas nos dias de hoje. É necessário crer que Jesus pagou literalmente por pecados para ser livre da condenação de um inferno literal. Quem mais ensinou sobre o inferno na Bíblia foi o Senhor Jesus Cristo. E o inferno não é uma metáfora, o inferno é uma realidade. O Senhor Jesus invalida o legalismo e o moralismo, que era típico daqueles fariseus e que é tão típico entre muitos evangélicos hoje, que pensam que serão aceitos por Deus pela manutenção de aparências religiosas. Ao passo que a gente vê claramente ali que é necessário nascer do alto para entrar no reino. O Nicodemos era um legalista, os fariseus eram legalistas. O Senhor Jesus invalida o nominalismo, aquelas pessoas que se demonstram simpáticas com o cristianismo, até frequentam igrejas, vestem toda a roupagem religiosa, mas não são de fato cristãs. Há uma prática da verdade que identifica os salvos por Cristo. Lembra que quando o Senhor Jesus nos ensinou sobre a parábola do joio e do trigo, não sei se você já viu uma foto de um joio. O joio externamente ele parece um trigo, mas é joio. E vai ser juntado em fardos lá no final dos tempos e vai ser jogado na fornalha. Então não existe crente denorex. Só entendeu quem tem mais de 50 anos aqui. Parece, mas não é. Lá, tá? Se entregou. Eu não queria te entregar, mas você se entregou. Denorex, parece, mas não é. O Senhor Jesus invalida o universalismo. Pessoas que defendem que Deus ama tanto que vai anistiar todo mundo. O inferno, se existe, estará vazio.
Eu ouvi isso de um pastor batista. Se o inferno existe, ele estará vazio. Mas aí ele achava até que o Satanás... Ele não falou isso, então não posso afirmar o que ele pensa sobre a condenação de Satanás, mas ele afirmou, num outro sermão ele disse o seguinte: vai ter um banquete no céu, você vai chegar lá, vai querer sentar numa cadeira, o anjo vai dizer assim, não sentem não, que o espaço aqui está reservado. Para quem? Para Herodes. Herodes? O assassino das criancinhas? Né? Senta mais para lá. Ele vai na outra cadeira, ele vai sentar. Não, sentem não. Por quê? Essa cadeira está reservada para Hitler. E assim, esse mesmo pastor, né? Defendendo que qualquer pessoa vai estar no céu. Independente do que... Não dá para responder por hipóteses, né? Isso não vai acontecer, né? Então o Senhor Jesus invalida o inclusivismo, aquilo que a gente comentou rapidamente aqui, que pode haver possibilidade de salvação que não seja a fé no Senhor Jesus Cristo. Não pode. Não pode. Somente quem crê tem a vida eterna, versos 16 e verso 18. O Senhor Jesus invalida o aniquilacionismo. Não sei se você já ouviu esse termo aqui. Aniquilacionistas são cristãos até importantes, que não acreditam que um Deus amoroso vai punir pessoas no inferno por toda a eternidade. Quem pensava assim, pasmem, John Stott. Isso é incompatível com o ensino do Senhor Jesus Cristo. Há uma condenação inevitável para quem não crê no Senhor Jesus Cristo. Não vai, a alma é imortal, ela não vai ser aniquilada. Há um sofrimento eterno que a Bíblia usa uma linguagem muito forte para descrever esse status da pessoa na eternidade longe de Deus. É o inferno. O Senhor Jesus Cristo fala, onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga. Olha essa analogia, vai ter um verme imortal comendo a carne por toda a eternidade e um fogo inextinguível que vai queimar a carne por toda a eternidade. É um ambiente de sofrimento. O Testemunho de Jeová nega que o Senhor Jesus Cristo seja Deus, né? Então eles não aceitam a obra salvadora do Senhor Jesus Cristo, né? E pelo que eu conheço, eu não conheço muito, mas pelo que eu conheço, eles estariam no grupo dos legalistas, que rejeitam os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. No senso, eles são até categorizados como cristãos, né? Mas não são. Por exemplo, eu sei que na Bíblia deles, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eles traduzem, o verbo era um Deus, era com letra minúscula, né? Era tipo um espírito iluminado, coisa assim. Eles negam a divindade do Senhor Jesus Cristo. E são absolutamente legalistas, né? Então, é uma seita que se inclui aqui em alguns desses rótulos, né? O Senhor Jesus invalida o arminianismo, porque o arminianismo vai dizer que a vida eterna não é eterna, porque você recebe, é eterna, viu? Mas se você não é eterna. De novo, nós estamos seguros não pela nossa capacidade de nos mantermos seguros. Nós estamos seguros porque Deus nos mantém seguros. Não há nada que ninguém consiga fazer para ser salvo. E não há nada que ninguém consiga fazer para se manter salvo. Nós estamos seguros graças ao poder de Deus, porque da mão do Senhor Jesus e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. É isso que nos dá a certeza da salvação, é isso que nos dá a segurança eterna. Não é a nossa capacidade. E finalmente, o Senhor Jesus invalida o calvinismo, que afirma que a graça é irresistível. Não é, a gente viu vários textos de pessoas resistindo ao Senhor Jesus Cristo. A gente resiste ao Espírito Santo todo dia. Que a eleição é incondicional por um critério desconhecido. Não é, a gente viu aqui. Nós somos eleitos em Cristo, segundo a presciência de Deus. Deus não é déspota, Deus não é arbitrário.
Deus não faz acepção de pessoas. Quem tem o pezinho aqui no calvinismo e quiser ler mais a respeito, tem ótimos livros que demonstram, por exemplo, como o calvinismo solapa o caráter de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Jesus morreu por todos. Todos podem ser salvos. Deus não predestinou ninguém para o inferno por um critério que ele arbitrariamente usou. Então, muitas tradições, e uma lista representativa, né? Todas as tradições humanas que precisam, que são contrárias aos ensinamentos que a gente vê aqui claramente em João capítulo 3, são invalidadas. Então, cuidado com o rótulo, né? Cuidado com o rótulo. E cuidado com gurus, né? Eu vi um vídeo de alguém, de um camarada que eu gosto bastante, que escreveu um ótimo comentário sobre o livro de Hebreus, que é professor de um seminário lá nos Estados Unidos, né, que no processo de ele recrutar alguém para trabalhar com ele, a pessoa já se identificou como sendo calvinista, e ele não é calvinista, né? Por que você é calvinista? Me mostra biblicamente. E o cara não conseguiu, né? Mas fala, por que você é calvinista? Eu sou calvinista porque o John Piper é calvinista. Então cuidado, né? Eu recomendo para as pessoas que não se rotulem. Por favor, não se rotulem. Porque quando você se rotula, você vai precisar interpretar texto bíblico para caber na caixinha. Deus deseja que todos se salvem? Ah, mas todos não é todos. Deus amou o mundo? Parte do mundo. É difícil você falar que Deus amou quem ele predestinou para ir para o inferno, né? Não dá, né? Então, cuidado com rótulos. Quando alguém se rotula, vai precisar recortar versículo bíblico para caber na caixinha do rótulo. Tá? Então, meu conselho é evitem rótulos. Eu leio John Piper, eu gosto de John Piper, eu leio John MacArthur, eu gosto de John MacArthur, embora eu não concorde com eles na soteriologia. Então, precisa ter esse discernimento, né? Quando algum autor fala alguma coisa que você considera não bíblica, fica com a sua convicção bíblica, não com o desvio do autor, tá? Foi difícil, né? Mas vamos lá. Eu achei que eu fosse apanhar mais, mas apanhei pouco. Vamos introduzir aqui o próximo tópico, que é o encontro do Senhor Jesus com outros fariseus e com mais escribas. Ainda dentro dessa sessão do curso, né, que é o encontro com as autoridades religiosas, esse texto aqui de Mateus 12 mostra alguns encontros do Senhor Jesus Cristo com fariseus e escribas e tem lições muito importantes para a gente extrair a partir desses encontros. Então vamos começar aqui com os versos de 1 a 8, onde os discípulos colhem e comem, né? Eles colhem e comem espigas num sábado. Sábado não podia trabalhar, os discípulos estão lá, estão com fome, eles pegam a espiga, comem, aí vamos ver o que acontece aqui. Vamos ler ali, versos 1 a 8. Porque aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Olha que interessante, né? O Senhor Jesus
nas suas andanças, num dia de sábado, ele estava andando por uma plantação de algum cereal, né? Podia ser milho, podia ser trigo, né? O texto não fala. E os discípulos, com fome, começaram a pegar a espiga e comer. Então eles entraram na plantação alheia. A plantação não era deles, era de alguém. Alguém era dono daquela seara lá, né? Eles entraram na plantação alheia, colheram, comeram. Não seria isso uma violação do mandamento não furtarás? A gente começa o texto com um problemão aqui, né? Em Êxodo 20:15, não furtarás. Não, mas sempre fala que era para deixar X para os órfãos, as viúvas. Você está lembrando de um texto do que cai no chão, né? Do que cai no chão, mas aqui ele está colhendo, está pegando do chão. Não, mas se fosse, ele já teria condenado Jesus na cara, né? Olha só. Como é que os fariseus se apegaram a uma picuinha de um trabalho feito no sábado, se eles teriam um argumento muito maior para acusá-los de furto? A gente morava ali em Betel, e tinha umas plantações de couve lá, de verdura, que não tinha cerca. Era comum ver gente parando o carro lá, descendo do carro e cortando, né? Leva a couve embora. Poxa, baixo, né? Eu também, né? Tem crente da igreja que rouba abacate na igreja. Mas olha só, além daquela lei que você mencionou, da provisão para os pobres, né? O que caísse no chão era para deixar lá para os pobres se alimentarem, tinha uma outra previsão na lei, por isso que e os fariseus conheciam isso, por isso que não era transgressão, que está lá em Deuteronômio 23. Mas é uma dúvida que surge. Pô, os discípulos estão roubando e os fariseus vão pegar picuinha de sábado. Uma coisa de roubo, né? Que é uma transgressão de um mandamento direto. Mas na lei falava o seguinte. Olha que interessante. Quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas segundo o teu desejo, até te fartares. Porém, não as levarás no cesto. Quando entrares na seara do teu próximo, que é o caso aqui, com as mãos arrancarás as espigas, porém, na seara não meterás a foice. Então, Deus permitia, havia a previsão de você entrar na plantação, está com fome, você entra na plantação de alguém, come, né? Então, Deus, é uma provisão que a lei dava, os fariseus conheciam isso, por isso que não acusaram os discípulos disso. Quer falar alguma coisa? É só porque o Senhor Jesus termina, né, dizendo o espírito da lei é esse. E o espírito da lei ali era exatamente tratar Israel como um povo de irmãos. Por isso que havia o ano do jubileu, havia o Yom Kippur. Que a terra era devolvida para o seu dono original, enfim, tinha uma série de leis. Assim como o irmão está com fome, deixa ele comer, né? Não só nega a comida, né? Então, não houve transgressão do mandamento de não furtarás, porque a lei previa como lícito o que eles fizeram. Mas é uma dúvida que surge, né? Pô, eles estão roubando, e os fariseus, em vez de se apegarem nisso, se apegaram em pegar um negócio e comer no sábado? Né? Que picuinha, né? Então os fariseus condenaram uma colheita feita no sábado, porque colher era uma das 39 proibições da tradição oral, que não podia ser feito no sábado. Lembra que eu apresentei na aula passada que havia uma tradição oral que para eles tinha mais importância do que a própria lei, que essa tradição oral foi documentada cerca de 200 anos depois, né, onde a gente tem a Mishnah, né, que é a documentação dessa tradição oral. É o documento mais antigo que se tem notícia, né? Isso não significa que na época de Jesus eles não tinham por escrito essas tradições orais, mas enfim, o documento conhecido sobre essas tradições orais que é mais antigo é a Mishnah, né? Isso está previsto lá nessa passagem da Mishnah, né? Então havia 39 proibições, dentre elas semear, arar, ceifar, colher, juntar feixes, peneirar, coisas que eram proibidas de se fazer no sábado, para que o mandamento de guardar o sábado fosse válido.
Então, colher. Eles estão colhendo, não pode colher. Mas será que o que eles estavam fazendo era uma colheita? Então, o que os discípulos fizeram não poderia ser considerado uma colheita. Eles não estão fazendo um trabalho, eles estão comendo, estão pegando. Em vez de pegar do prato e pôr na boca, eles estão pegando do pé e pôr na boca, né? Quer dizer, não tem era uma picuinha. Era uma picuinha. Então eles foram extremamente rigorosos, mesmo para o padrão das suas tradições. Bem posteriormente, lembra que eu falei que a partir do Mishnah, eles também fizeram o Gemará, que era o comentário sobre a Mishnah. Isso no século IV até o século VI, surgiu a Gemará, que eram comentários rabínicos a respeito da Mishnah. Então a própria Gemará afirma que aquilo que os discípulos fizeram era lícito. Colheita não é entrar na plantação e comer alguma coisa, isso não é colheita. Então eles estavam distorcendo a própria tradição para encontrar uma acusação. A agenda deles era acusar. Era acusar. Então qualquer coisa que aparecesse, eles usariam contra Jesus, contra os seus discípulos. Né? Aí o Senhor Jesus confronta a sua hipocrisia a partir de duas passagens do Antigo Testamento, que os fariseus deveriam conhecê-las. Né? O Senhor Jesus os confronta a partir de 1 Samuel 21, de 1 a 6. Nesse evento aqui, Davi come pães consagrados, ou pães da proposição, que eram reservados exclusivamente para os sacerdotes. Era um sábado, Davi e suas tropas estavam com fome, eles chegaram ali na cidade de Nob, era uma cidade sacerdotal, possivelmente, o texto não fala, mas possivelmente o tabernáculo estava ali. Lembra que o tabernáculo no Antigo Testamento era uma estrutura móvel, né? Uma estrutura móvel. O templo só foi construído muito depois, né? Não tinha templo ainda. O templo de Jerusalém. Aliás, nem Jerusalém tinha, porque Jerusalém ainda era uma terra estrangeira. Foi Davi quem conquistou Jerusalém depois que ele era rei. Então não tinha nem Jerusalém, não tinha nem templo. Então possivelmente o tabernáculo estava ali montado nessa cidade sacerdotal de Nob, porque o texto, Jesus fala que Davi entrou na casa de Deus. Então Davi deve ter entrado lá no tabernáculo e falou para o sacerdote: estamos com fome, precisamos comer alguma coisa. Né? Então, há uma forte evidência de que era sábado, porque sábado, segundo a lei, era o dia de colocar os pães sagrados diante do Senhor. Era um rito semanal. Então, os pães da semana passada eram substituídos por pães novos, né? E aquele cara chega na padaria e fala assim: essa coxinha é de hoje? O cara fala: não, é de ontem. Mas como é que eu faço para comer a coxinha de hoje? Volta amanhã. Então, terminando com bom humor, a gente continua semana que vem, tá bom? Um ótimo dia para vocês, mamães. Deus as abençoe. Vamos orar. Senhor amado, obrigado por esse tempo. Obrigado pela oportunidade que tivemos de refletir sobre os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor fortaleça a partir deles a nossa fé. Que o Senhor molde nossas vidas para honra e glória do teu santo nome. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.